Bem-vindo ao Enigma Negro! O Enigma Negro é um enigma constituído por várias fases, em que cada fase tem várias dicasinhas, em que a gente tem que juntar elas, pesquisar e dar uma resposta. No último vídeo, a gente teve alguns enigmas bem legais. A gente teve o enigma do Rei Leão, a gente teve o enigma das cidades da Dinamarca, em que a gente precisava juntar elas e elas faziam uma seta e apontavam para outra cidade. E, meu Deus... E, enfim, se você não assistiu ainda, vai lá, tá bem legalzinho. E, enfim, vamos logo pro vídeo. Oi, bom dia. Meu nome é Gustavo Carvalho, mas você pode me chamar de Gusta. E, cara, hoje os enigmas estão bem legais. O primeiro foi muito gostosinho de fazer e o último me deu um pouco de medo. Mas, enfim, a resposta da última fase foi Messina. Então a gente escreve Messina e... próxima fase. Entrando na próxima fase, a gente encontra uma imagem com algumas flores e o nome da imagem é metros. Logo embaixo está escrito 54,68 covados, 4 a 6 covados e 1,31 covados. E lá em cima na aba está escrito o tempo dos faraós egípcios. Ok, bastante informação, então eu prefiro começar pela mais fácil, que é o que está escrito. Por causa que o jeito que está escrito, que é um númerozinho covados, outro número covados, parece que covados parece uma unidade de medida. Tipo metros, quilômetros, centímetros, quilos, enfim. Então eu jogo no Google covados, unidade de medida, e a gente descobre que o covado era uma medida de comprimento usado por algumas civilizações antigas, dentre elas os egípcios. Então eu entro na página da Wikipédia de covados e a gente descobre que o covado real dos antigos egípcios é o equivalente aos 50 centímetros nossos nos dias de hoje. Então, ok, nós temos essa informação. A coisa mais óbvia de se fazer agora é pegar esses números que estão em covados e transformar para centímetros, mas como a imagem chama metros, eu passo para metros. Então a gente encontra 27 metros, 2 a 3 metros e 65 centímetros. A primeira coisa que eu pensei quando encontrei esses números foi relacionar eles com a imagem, com as flores, mas a gente encontra dois problemas. O primeiro é que a gente tem 3, 4 números e tem 5 flores. E o segundo é que, cara, não existe uma flor com 27 metros de comprimento, pelo menos não que a gente conhece. E como a incongruência é muito forte e a gente sabe que a dica dos covados, dos comprimentos está certa, muito provavelmente a informação que a gente tem que usar são o nome das flores que estão na imagem e não necessariamente o fato delas serem flores. Então, como eu sou horrível em botânica, eu não gosto muito de biologia, enfim, eu não sei que flores são aquelas, então eu recorto a imagem e pesquiso uma por uma. Então, fazendo isso, a gente descobre que a primeira flor é uma bromélia, depois uma alpínia, uma rosa, um craveiro e uma orquídea. Então a gente pega essas 5 flores e coloca ela na ordem que aparece na imagem e a gente começa a analisar essas palavras. Se você perceber, e você pegar a primeira letra de cada palavra, a gente forma a palavra barco. Então, como a dica covados tinha a ver com o Antigo Egito, muito provavelmente a dica barco também tem a ver com o Antigo Egito. Então o que eu faço é entrar no Google e pesquisar tipos de barcos egípcios, e eu entro no primeiro site que aparece e começo a ler. E o site fala basicamente de como eram construídos e para que serviam os barcos do Antigo Egito, na época dos faraós. Só que se a gente vai um pouco mais para baixo no site, a gente encontra uma parte falando sobre tipos de barcos, e lá ele fala que foram encontrados mais de 120 imagens de barcos egípcios adornando o interior de um edifício em Ábidos. E logo embaixo disso, o site começa a descrever de como eram os barcos ábidos, e ele passa as dimensões próximas de como eram os barcos ábidos. Se a gente pega essas dimensões e compara com o que a gente encontrou lá, que a gente transformou de covados para metros, cara, eles são muito próximos. Então talvez a resposta seja barcos de Ábidos. Eu vou lá, escrevo barcos de Ábidos e... tá errado. Eu escrevo só Ábidos e foi. Cara, que enigma gostosinho. É tipo pegar uma manteiga quente e passar no pão só, tipo, vai deslizando. Enfim, próxima fase. Cara, antes de ir para a próxima fase, clica no botão vermelho aqui, não se esquece de se inscrever, porque vou continuar alguns enigmas e você talvez perca se você não se inscrever. Um mundo sem enigmas é um mundo bem triste, não recomendo. Enfim, próxima fase! Entrando na próxima fase, a gente tem uma imagem de um bloco de notas, escrito Open, embaixo artigo 1175 e na aba está escrito Salve-se. A
primeira coisa que a gente tem que saber é o que esse artigo diz, então eu jogo ele no Google. E a gente vê que tem 2 artigos, um 175, um de 1916 e outro de 2002. Pesquisando melhor, eu descubro que em 2002 a justiça brasileira teve uma reforma em que eles alteraram alguns artigos e criaram outros e também mudaram a linguagem para uma mais atual. Então eu uso de 2002, porque é o artigo mais atual, depois da reforma. Então, abrindo ele, a gente vê que é um artigo do Código Civil em que diz: o preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas a conta daquele. Então, traduzindo isso para uma linguagem mais entendível, é basicamente que fala assim: a pessoa que tem um advogado responde junto com esse advogado, com o auxílio dele, mas a consequência desses atos ainda vai ser dessa pessoa, mesmo que ela esteja com um representante. Tá, estranho, mas ok. A próxima coisa que eu faço é ir até a imagem e, como ela tá escrito Open, eu baixo ela e abro o arquivo. Só que é um arquivo PNG normal, é uma imagem sem fundo, só que se você reparar, a imagem é um bloco de notas. Só que é um bloco de notas igualzinho o ícone de bloco de notas do Windows. Então eu pego esse arquivo e eu abro ele no bloco de notas como um arquivo de texto. Então, abrindo ele, a gente vê a primeira linha escrito PNG, por causa que quando você abre qualquer arquivo, seja música, vídeo ou imagem com em forma de texto, a primeira linha diz em qual é o formato original dele. Então, ok, temos um PNG, tudo certo. E descendo, a gente vê um monte de linha de código, nada a ver, com os caracteres muito loucos, e nada faz muito sentido. Então eu vou descendo, 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 e quando você chega no finalzinho, você vê escrito: não deixe esse jogo te enganar, você não sabe o que está fazendo, fuja enquanto há tempo. Ok, eu preciso tomar uma água, não é sempre que você é ameaçado por um jogo, assim do nada. Depois de tomar uma água, refrescar um pouco a cabeça, eu resolvo repassar as dicas que a fase nos deu. E ela deu 3 dicas. Uma dizendo pra gente salvar. A outra é um artigo falando que a gente vai responder pelos nossos atos. E a terceira é um texto dizendo que a gente não sabe o que tá fazendo pra gente fugir enquanto é tempo. E o que passa na minha cabeça é que eu escolhi, a hora perfeita pra resolver morar sozinho. E que eu espero que eles não tenham o número do meu IP do meu computador e descubram onde eu moro. Mas eu prefiro não pensar muito nisso. Eu volto pro arquivo de texto e embaixo da ameaça tá escrito lantejoula. Então eu volto pro Enigma, escrevo lantejoula e próxima fase. Yeah! Ok, a próxima fase vai ficar pro próximo vídeo, porque agora eu vou dar um break, eu acho, desse Enigma, jogar, sei lá, um Among Us, um Fall Guys, uma coisa um pouco mais leve, que não me ameace. Então, cara, se você curtiu, se você gostou, se inscreve, que ajuda, meu Deus, ajuda muito, e manda pra um amigo, por causa que quanto mais pessoas assistirem, mais testemunhas eu vou ter, caso eu suma, e, cara, obrigado, testemunhas são importantes. Enfim, um beijo pra você, tenha um bom dia e uma boa semana, e, cara, até mais.